O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. Hoje vamos fazer aquele programa especial para colocar nossas perguntas em dia com vocês, respondendo desde o primeiro bloco, ao invés de fazer o boletim das famílias. Certo, doutor Jorge? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos entrar já nas perguntas, né? Vamos lá. Então vamos. A nossa primeira pergunta é a seguinte. Estou sofrendo um processo de investigação de paternidade de um relacionamento que tive com a mãe do menino uma vez só. Fui intimado para uma reunião de conciliação e lá falaram que tinha que fazer exame de DNA. Doutor, não topei. O que pode acontecer? Pois a moça disse que o juiz poderia dizer que sou o pai sem fazer exame. Isso é possível? É tremendamente possível, né? Porque tem uma criança, né? Uhum. Essa criança tem um pai. Quando você teve esse relacionamento, existe a possibilidade de ter gerado um filho. Você não está querendo fazer o exame. Então existe uma coisa chamada presunção de paternidade. A partir do momento que você negue, claro que nesse processo tem outras provas, provas testemunhais, alguma prova escrita em relação uma carta que naquele período não estavam juntos. Uma foto no Facebook. Não, mas como é que poderíamos estar juntos se ele foi gerado em abril? Olha só, tem uma carta aqui, a gente se despedindo, não foi uma saída de briga, não foi uma saída consensual, nós paramos de nos relacionar. Tudo isso são provas, mas são provas circunstanciais. A prova verdadeira é a prova do DNA. A partir do momento que existe uma investigação, você tem que topar fazer o exame. Pergunta para você, doutor, eu tenho certeza que não fui eu. Então faça. Né? Porque a partir do momento que você não faz esse exame, o que acontece é que existe uma presunção. Por que ele não está fazendo? Por que não está buscando outros pais? Porque ela ajuizou contra você. Uhum. Então tem que ser investigado isso. E se não for pai, o que acontece? Depois você pode até entrar com uma ação por danos morais, etc, etc, até porque você foi impedido, acusado, teve que fazer exame, teve que participar de um processo, tendo certeza que não era pai, e você pode alegar que ela estava querendo alguma coisa com isso. Isso tudo existe. Mas o normal é que se faça, ainda há tempo, porque foi uma audiência de conciliação, há tempo ainda de o seu advogado ou a defensoria procurar o juízo, né, pegar o processo e pedir o exame. Tá bem, eu concordo. Mudar de ideia, né? Mudar de ideia. Porque se você tem convicção que não foi você é ótimo, né? Que não é você, que não é você o pai do menino ou da menina, não sei, você faça esse exame. Porque a partir do momento que você tem convicção e não faz, você está colocando em dúvida para outras pessoas, não para você. Poxa, se eu não sou o pai e tenho receio ou por algum outro motivo não quero fazer, é um negócio bobo, com um cotonetezinho, vai apanhar a saliva, não dói. Se fosse para tomar injeção, eu ia falar para você, pensa 2 vezes. Ontem eu vacinei da gripe, né? Eu fico numa tensão doida. Não, mas é o negócio mais tranquilo do mundo. Eu acho que você deve reformular, né, essa ideia. Eu acho que você deve fazer esse exame. Até porque é melhor você ter as obrigações paternas, como convivência, como guarda, como alimentos, como pensão, né? Sabendo realmente que é, através do exame de DNA, do que
Ficar na dúvida. Ficar na dúvida? Tem que pagar Não, e tem que depois, pagar e ser obrigado. Ser considerado pai por não ter feito o exame de DNA. Evidentemente que existe recursos, mas todos os recursos, seja em primeira instância, em segunda instância, eles vão falar o seguinte: ué, cadê o exame de DNA? Porque o desembargador ele tá ali para fazer uma reforma de uma coisa, vamos dizer assim, discrepante. Porque eles sempre pensam o seguinte: eu não posso entrar no mérito, porque quem entra no mérito é o juiz de primeiro grau, porque é lá que tem os psicólogos, tem assistente social, é lá que tem audiência com testemunha. Eu não, eu recebo o desembargador recebe uma matéria pronta, com um recurso, com a contra-razão da outra parte, ele vai julgar segundo aqueles dados e vai levar em conta o Ministério Público daqui, vai levar em conta a decisão do juiz. Vamos entender que está muito mais para manter, sempre, do que para reformar. Não sei como é um negócio esdrúxulo, uma decisão esdrúxula, que no caso aí não é. Eu acho que você deve fazer esse exame. E se for o pai, é o pai, meu amigo. Se não for, aí você vai ter prova cabal que não é. Muito bem. Nossa próxima pergunta, doutor Jorge. É porque eu li Dias aqui, aí saiu doutor Dias. Doutor Jorge, quantos dias eu tenho direito de ficar com meu filho na guarda compartilhada? Vou responder igual fazia o personagem do Renato Aragão, né? De ai, vareia. Ai, vareia, né? Olha, a lei da guarda compartilhada diz que pai e mãe, independente de onde é a residência, vamos primeiro entender o seguinte: na guarda compartilhada, na maioria das vezes, a guarda física é com um dos dois, ou com a mãe ou com o pai. Vamos colocar como é o mais usual, com a mãe. Mas a guarda é compartilhada. E lá, no segundo artigo da guarda compartilhada, diz que deve-se promover esforços para que a convivência seja de 50%, não, seja até 50% para cada um. Então, você está olhando, quando você vê isso, 50% para cada um, o pai e a mãe, e principalmente quem não está com a guarda física e quer conviver, diz o seguinte: eu tenho o direito de ter 50%. Só que tem uma interpretação, e é a qual eu faço também, que esse 50% está muito mais relacionado à rotina e aos interesses da criança do que aos interesses dos pais. Isso não é uma conta matemática. Eu tenho a guarda compartilhada, estou convivendo 30% do tempo com meu filho e a mãe está convivendo 70%. Então, não é justo, eu tenho que conviver mais 20%. Não é isso. Se estabelece a convivência a partir do interesse da criança. Ou seja, se ele tem a guarda física com um dos dois, no caso aqui nós estamos falando com a mãe, evidentemente ele vai ter mais convivência com a mãe. Porque a guarda física é da mãe. E ele não vai poder estar na casa do outro, ou saindo com o outro, ou fazendo outras coisas, né, esse tipo de convivência, se a rotina dele for prejudicada, a rotina de colégio, a rotina de atividades extracurriculares, a rotina da vida da criança mesmo. Existe aí uma vantagem se os pais moram próximos e que ele possa desenvolver, o colégio, perto são as atividades, e a questão, inclusive, do tempo de cada um, que possa atender à necessidade da criança. Então, evidentemente, a lei ela não fala que tem que ser 50%, ela falou, até promover esforços para que possa até 50% para cada um. Existe a situação ideal, é isso que eu estou falando, moram perto, fica lá, dorme, não é 3 dias na casa um, 2 do outro, não. Faz um organograma, como é a convivência, chegou na minha casa de 15 em 15 dias, sexta, ao invés de devolver segunda, vou devolver quarta,
né? Aí ela vai ser responsável pelas atividades até lá, colégio e tudo, né? Aí volta para casa dela. Na verdade, você vai estar quase que dividindo, mas você está fazendo em proveito da criança. Não é uma necessidade dos pais, é uma necessidade. Claro, existe a necessidade do pai e da mãe conviver, mas a necessidade primeira é da criança. É como se você tivesse que fazer uma coisa, ou pudesse fazer uma coisa, mas não tem a possibilidade de fazer, porque senão você vai se prejudicar. Seria tão bom eu fazer uma viagem hoje de férias, mas eu não posso. Eu vou ter que esperar o tempo para fazer essa viagem. Seria mais ou menos isso, né? O sonho que a gente tem não se realiza todo dia, se realiza um dado momento. Então, a guarda compartilhada tem que ter esse princípio, o princípio do melhor interesse da criança. É isso que está em jogo. E tem que ter bom senso, né, doutor? Claro, claro. Às vezes, a gente vê casos disso que eu estou falando, a criança vai para a casa do pai na sexta-feira e volta na quarta, vai no colégio, e às vezes o pai briga pela quinta-feira. Aí seria justo se lá na frente não faltasse isso para aquilo, para outro. E às vezes essa questão de quarta e quinta-feira vai impedir que a criança desenvolva outro tipo de coisa, sei lá, ele tem uma coisa do lado da casa da mãe. Então tem que ter o bom senso em saber o seguinte: pensa a convivência o mais tempo possível, mas a convivência que não atrapalhe a rotina da criança, né? Então, é possível os 50%? É possível, mas é um negócio que tem que mirar, tem que olhar, tem que ver realmente o que a criança está precisando. O interesse primordial e principal é dele. Depois vem os nossos direitos, quer dizer, os direitos dos pais. Muito bem. Doutor Jorge, no divórcio da minha prima, o marido dela ficou com a casa e ela teve que sair. Isso é certo? Pois ela está furiosa por voltar à casa dos pais e também não teve direito à pensão. Depende, né? Tem pouca informação até para... Você vai ter que conjecturar, né? Vou ter que achar alguma coisa aqui, né? Porque pelo que parece, se trata de uma pessoa nova, ou, né? De média idade ou nova, porque no divórcio de minha prima voltou para a casa dos pais, né? E não teve direito à pensão. Vamos começar pela pensão. Olha, gente, pensão não existe, né? Pensão entre marido e mulher, ou entre companheiro e companheira, ou entre dois companheiros e duas companheiras, está baseado na possibilidade e necessidade. Não é obrigação alimentar, é solidariedade alimentar. Se você se separa e naquele momento uma das partes não estava desenvolvendo uma atividade laboral, ou seja, de trabalho, não estava trabalhando fora de casa, não tinha como se sustentar, o que acontece? Você vai ter que ter uma pensão a tempo, né? Por um tempo, para que se possa realmente determinar que a pessoa que está sendo pensionada vai ter que buscar uma atividade, entrar no mercado de trabalho. Essa é a concepção da possibilidade de pensão. Ou a pessoa já está numa idade avançada, não tem como fazer isso e estava sempre em casa cuidando do lar, cuidando dos filhos, aí pode ser que a pensão dela seja aquela chamada vitalícia para sempre, porque já não tem mais, né, uma pessoa já que não tem mais condições, não tem mais força de trabalho, não é que não tenha mais saúde, é que ela já está fora do mercado de trabalho há muito tempo e já está com uma idade avançada. Essa é a questão da pensão. Então, a sua prima, né? Prima. A sua prima, possivelmente, olha o que eu estou afirmando, dentro desse quadro, não teria direito à pensão mesmo. Né? A segunda é a questão do imóvel. Eu penso que, se foi pelo que se falou, teve um processo judicial, porque ela não teve direito. Né? Então, para ela dizer isso é porque ela questionou na justiça o direito dela. Então, ela não teve. Assim como ela ter que ter saído de casa. Penso eu que o imóvel, não se falou em filhos aí, que o imóvel
já era dele antes. Muito provavelmente. Né? Não pertencia a ela. Vamos supor que eles fossem companheiros ou então casados, né? Pelo regime da comunhão parcial de bens, é o que parece também. Ela teve que sair de casa, foi para a casa dos pais, e ele ficou na casa, no apartamento. O que parece aí é que o imóvel era um imóvel particular dele, ou seja, antes de casar, antes de começar a conviver, ele já tinha esse imóvel. Porque se ele comprasse esse imóvel durante a convivência, durante o casamento, possivelmente a decisão da justiça seria de vender o imóvel e dividir. Porque a comunhão parcial de bens, aí seria 50% para cada um. A partir do momento que você não faça isso, é porque um dos cônjuges, no caso, me parece, ele já deveria ser dono, proprietário do imóvel. Então, nada mais justo, não tem nem essa discussão, não se aprofunda, que ele fique no imóvel. Na verdade, ela foi morar no imóvel dele. Seria assim se fosse o contrário. Ele iria morar no imóvel dela, não é no imóvel deles. E tudo que se constrói durante o relacionamento é aquilo que se divide. O que cada um traz consigo, ou seja, se eu já tenho um imóvel antes ou a minha esposa tinha um imóvel antes, esses dois imóveis são bens particulares, ou seja, não é bem do casal, não fica em condomínio. Muito bem, doutor Jorge, vou aproveitar esse momento para lembrar ao nosso público o telefone de contato, 99-235-5431. E o e-mail para você enviar sua pergunta é o direitoemfamilia@gmail.com. E aí vamos para a nossa próxima pergunta, que diz o seguinte: meu irmão está exigindo que eu coloque minha casa no inventário da minha mãe, alegando que eu vou ficar com mais do que ele. Ele pode fazer isso? Minha mãe me deu a casa por vontade dela. Ela já respondeu a pergunta e não sabe, né, doutor Jorge? É verdade. Ele pode, porque, olha só, a herança é um direito igual para os herdeiros. Uhum. Não tem o herdeiro que tem mais direito do que o outro. Nem o filho preferido, que às vezes tem. Não, às vezes pode ter na prática dos almoços de domingo. Filho preferido da mamãe, ou então é o fulano. Tudo bem, mas na hora de ter herança é igual aos dois. Se tiver herança. Essa questão, que a senhora é ela que está perguntando, não? Não diz. Não diz. Tá. Essa questão de querer, eu acho que é ele, de querer colocar o imóvel na jogada, vamos dizer assim, é correto do ponto de vista do outro herdeiro. O que deve ter ocorrido? O que sobrou de bem não corresponde ao mesmo valor daquela casa. Uhum. É o que pode estar acontecendo. Temos lá 100 mil reais para dividir. A mãe tinha 100 mil reais. Em vida, ela pegou o que valia, vamos para o dinheiro, ela pegou 60 mil e deu para o filho. Né? O que corresponde, vamos supor, a essa casa. Quando ela faleceu, ficou 40 mil. Normalmente, o que se imagina é que essa herança seria de 50 mil para um, 50 mil para outro. Se ela já em vida fez um negócio que chama adiantamento da legítima, é o nome que se dá. Se ela em vida, ela deu a mais a um dos filhos, é possível que o outro filho reivindique que o dinheiro, no caso aí, o imóvel, seja colocado no inventário para que se divida corretamente em partes iguais. Chama fazer a colação do imóvel. Então você traz o imóvel para o inventário, tem outros, aí vai fazer a real divisão. E é possível, isso acontece muito, que aquele que foi beneficiado em vida e que levou a mais tenha que pagar parte daquilo, aquele negócio, o imóvel vale 60 e só tem 40, vai ter que completar esses 10 aí para ficar 50 e 50. Então, o normal é que existe uma negociação, ou normal não,
deveria ser o normal, né? Que existe uma negociação para que se possa, de forma tranquila, essa diferença de 10%, vamos dizer assim, ser paga, não sei como, se vai ser a prestação, se vai ser com isso, se vai ser com aquilo, um acordo para que resolva, porque se não fizer acordo, o processo se desenvolve, leva muito tempo, mas se desenvolve, e a única saída do juiz, imagina a situação do juiz, qual é a saída do juiz? Bom, se eu tenho aqui um dos herdeiros prejudicado, o que eu tenho que fazer é o quê? Que se venda tudo e se divida igualmente. Ele não vai ter outra saída, não é que ele não queira. Pô, o juiz fez isso, mas o que ele poderia fazer? Como é que ele pode igualar essa questão? Ele não pode falar assim, ó, venda a casa e dá os 10 para ele. Não, porque ele vai estar prejudicando o outro. Então ele vai falar, vai vender o patrimônio e vai resolver. Por isso que o acordo é muito mais interessante, né? É a única saída possível no inventário. Nenhuma outra existe. Existem inventários que a pessoa se acomoda porque o inventário tem 15, 20 anos, não vai resolver, a pessoa vai envelhecendo, mas para o seguinte, não vai acontecer nada. Vai passar a vida e não vai ter Vou passar a vida. nenhuma. Então, meus filhos que façam, e assim sucessivamente. Se os seus pais faleceram e você não quiser mexer em nada, pagar os impostos tudo direitinho, aquilo vai ficar. Se você tiver um bom relacionamento dos herdeiros, vai ficar daquela maneira, não vai poder fazer algumas coisas, vender, etc, etc. Mas o resto não tem problema, não. Então, no seu caso, eu acho que está à venda isso. Pode ser que o juiz intime ao senhor para que o senhor coloque a sua escriturazinha da casa, tudo direitinho, vai bloquear o seu bem para que o senhor não possa vendê-lo, para que se faça a continha certinha lá, o que cabe a cada um. E se um levar a mais, vai ter que restituir o outro. É essa a questão. Muito bem. Doutor Jorge, crio o filho da minha esposa desde os 5 meses de idade. Hoje ele tem 12 anos. Quero registrá-lo e o pai biológico, que nunca foi presente, está contra. O que devo fazer? Ele tem 12 anos, né? O sujeito nunca fez nada de bom na vida, e agora que podia fazer uma coisa decente, quer atrapalhar. Podia fazer no acordo, tudo bem, vamos agora. Hoje em dia, existe a questão da multiparentalidade, né? Uhum. Vocês devem ter escutado isso na TV aberta aí, na Bandeirante, na Globo, várias notícias que fulano de tal agora tem 2 pais, porque um biológico e outro socioafetivo, que foi o que criou, etc, etc. Então, essa possibilidade é muito grande e é muito difícil a justiça dizer não para um requerimento desse. Então, o que o senhor tem que entrar é com uma ação de socioafetividade, ou seja, onde o senhor reivindica nessa ação que coloque o senhor é pai verdadeiro, pai que pegou com meses e a criança está com 12 anos, quer dizer, é um pai socioafetivo, cuidou como pai, tem o pai biológico, não tem mais essa briga, vou tirar o pai biológico. Uhum. Não vai tirar o pai biológico, apenas o senhor reivindica para si, como ele tem 12 anos de idade, a criança vai ser ouvida pelos psicólogos, pelo assistente social, e se for a verdade, olha, a criança vai querer, possivelmente, eu não tenho dúvida que ela vai querer, né, com 12 anos, uma atitude dessa do senhor, o senhor quer, é seu filho, não tenha dúvida disso. Então, infelizmente, o senhor vai ter que se servir da justiça para ter essa possibilidade. Lá no final, atendida essa sua solicitação, essa sua reivindicação, o senhor vai entrar no registro, o seu filho vai ser registrado como pai socioafetivo, o senhor, e pai biológico, esse outro senhor. A criança vai ter lucro com isso, porque vai ter 2 direitos? Vai. Antigamente, isso é um problema, porque a criança, de quem ela é herdeiro? É dos 2. Uhum. Né? Então, foi um benefício que a vida lhe trouxe. Até porque, quando se faz uma coisa dessa, não tem que ficar pensando no depois. O que vai ser a vida da pessoa? Ela vai ter herança de um, herança de outro? Existia essa discussão até bem pouco tempo.
Hoje essa discussão está sendo superada cada vez mais. Então, a possibilidade do senhor ter o registro do seu filho, o seu filho ser seu filho oficialmente, é através de uma ação de paterna, de reconhecimento paterno, de socioafetividade. Né? Se você é o pai social daquela criança, é o pai que criou aquela criança. Quem cria é pai, quem cria é mãe, aquilo que a gente dizia há muito tempo atrás. Então, fique tranquilo que eu acho que dificilmente ele vai ter como impedir isso. Ele pode até ser um adversário, né? Contestar, não quer, etc, etc. Mas muito mais ele vai ter que dizer o porquê não do que o senhor vai ter que dizer o porquê sim. O porquê sim está na cara. É verdade. O porquê não a gente não sabe. Se ele tiver um porquê não que cause uma coisa terrível, olha, não pode ser por causa disso, aí tudo bem. Mas ele que vai ter que buscar isso. Né? E o juiz, com certeza, conhecendo as partes através do processo, o que eles vão fazer para ter uma conciliação na audiência vai ser um negócio do outro mundo. Então, eu acho que o senhor tem que ou ir na defensoria ou procurar um advogado e já começar a cuidar disso. Com 12 anos é uma idade perfeita, porque a criança vai ser ouvida, não pelo juiz, mas pelos psicólogos, assistentes sociais, e eles vão ter uma noção para produzir um laudo muito bom a seu respeito. Muito bem, doutor Jorge, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa O Direito em Família. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. Na edição de hoje, estamos respondendo a perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. E dando sequência, vamos à próxima pergunta, que diz o seguinte: sou mulher e tenho uma vida de união estável com minha companheira. O pai dela e os irmãos fizeram um documento e registraram em cartório tirando os direitos dela de herança. O que eu devo fazer? O que ela deve fazer? O senhor terminou no outro bloco falando sobre essa questão de herança também, né? Uhum. Na pergunta anterior. Na realidade, é uma situação mais ou menos tranquila, né, doutor Jorge? Porque o direito de herança é direito de herança, O que ela né? deve fazer primeiro é dar umas boas gargalhadas e... Né, se todo mundo fosse fazer um documento em cartório e registrar a sua vontade, né, não quebrava o Estado. Ah, é verdade. Né, porque o Estado só aceita essas coisas, ele levando também, porque senão não tem doação sem imposto, não tem inventário sem imposto, não tem venda sem imposto. Então, as pessoas devem pensar primeiro nisso. Seria muito fácil eu doar um apartamento para um filho, um apartamento para o outro, escrevendo um papelzinho lá, registrando, até o outro concordando, botando, e acabou o assunto. Não é assim. Pode ser uma vontade. E essa é uma questão que ultrapassa isso, né? Você está perguntando. Primeiro, essa questão está se dando, talvez, por um preconceito que a família tem em relação a vocês terem uma união estável de 2 mulheres. Né? A primeira resposta para isso é falar o seguinte: está defendida, comprometida com a Constituição. É o mesmo direito se fosse uma união estável de um casal hétero com um casal homo. Não tem problema nenhum. Né? Você vai ter
o direito garantido a partir desse momento. E outra coisa, é uma coisa que as pessoas não sabem. Eles vão lá em cartório e falam, ó, ela não tem direito. Mas a herança seria só dela, não pertence a outra, né? Porque a herança não se comunica. Você tem aí um casamento ou união estável com o regime da comunhão parcial de bens, a minha herança da minha família é só minha. A herança da família da Rosa, somos casados, é só dela, a não ser que nós temos a comunhão universal de bens. Tá? E a terceira questão aí é o seguinte, para você deserdar alguém é uma dificuldade. É uma dificuldade, a gente já falou o seguinte, para deserdar não é uma vontade de aquele negócio, brigou com o papai, ai, você está deserdada. Aí no outro dia fez as pazes, vai lá e herda de novo. Não é assim. Existe um capítulo próprio no Código Civil que mostra lá quais são as situações para deserdar. É atentar contra a vida da companheira ou do companheiro, fazer coisas que prejudiquem criminalmente ou civilmente aquela pessoa. A questão de maus tratos intermináveis em termos de você ser o cuidador, etc. Isso tudo está relacionado lá. Então, não é porque um filho faz uma malcriação, ou um filho para de falar com a gente para de falar com o filho, ou porque um filho não segue a nossa orientação e sai de casa e eu fico sem vê-lo durante 20 anos que eu posso deserdá-lo. Isso pode ser um desgosto até para os pais. Eu gostaria tanto de deserdar. Isso se dá por causa da formação da nossa família. Na família patriarcal existia as preferências e o primogênito, lá o primeiro filho, ele tinha todos os direitos, os outros não tinham direito nenhum. Né? E o pai, principalmente o pai, né, patriarcal, ele tinha o direito de fazer o que bem entender com o seu patrimônio. Ou seja, eu quero dar para um filho só. Eu posso fazer, né, e prejudicar os outros. Então, a lei vai andando, vai reformulando, a jurisprudência, as coisas vão evoluindo e chega hoje na tentativa de ter uma questão igual para os dois. Então, esse documento que foi feito em cartório é mais um documento feito em cartório. E que futuramente, com o falecimento dos pais, você vai ser herdeira, né, a sua companheira, né? Porque quem está perguntando é outro. Vai ser herdeira da mesma maneira, vai entrar no inventário, eles não vão botar o nome dela, se estiverem brigados ainda, a gente não sabe, né? Espero que não, porque a vida ensina. Vai entrar, vai se alistar no inventário, eles vão botar lá o documento, né? O juiz vai falar, meu Deus, isso não tem a menor possibilidade. Então, para sua companheira ficar tranquila que ela, caso tenha herança, ela é herdeira, ela terá o mesmo direito dos outros irmãos, independente da orientação dela, independente do que ela quer ser, entendeu? Independente se ela tem uma união estável com outra mulher, com outro homem, com o que ela quiser. Não vai ter nenhum problema que restringe a possibilidade dela ser herdeira. Doutor Jorge, estou combinando com a mãe do meu filho um pensionamento e pretendemos registrar em cartório. Podemos fazer isso? Pode, mas eu não aconselho. Isso geralmente pode dar... Aí vão perguntar o seguinte, doutor Jorge, não pode não, né? Porque para entrar na justiça tem que procurar advogado. Muitas das vezes o barato sai caro, né? Ou quem paga errado, paga 2 vezes. Não tem aquelas histórias? Pois bem, quando você registra no cartório uma situação dessa, se a gente imaginar que durante a vida inteira não vai ter nenhum problema, se o relacionamento de vocês for maravilhoso, ótimo. Mas mesmo assim não é ótimo, porque nós não somos eternos. Vamos supor que você não tenha uma decisão judicial que lhe obrigue a pagar um pensionamento para um filho. Você faz um acordo desse.
Com o seu falecimento, eu tenho que fazer explicar de modo correto, com o seu falecimento, para o seu filho continuar a ser pensionado, porque seu filho não tem direito à sua pensão, só a sua mulher e a atual, e vice-versa. O seu filho vai ter direito à pensão se você judicialmente estiver pensionando ele em vida. Ele possivelmente vai ter até os 24 anos. O senhor vai ter, vamos supor que o senhor está casado com outra pessoa, o senhor tem uma pensão de R$2.000, é dessa pessoa, essa pessoa vai entrar, sua companheira ou sua esposa vai entrar, vai ter direito a essa pensão de R$2.000, mas o senhor pensando no seu filho de R$500 por mês. Então, essa parte que está decidida judicialmente vai para o seu filho. Seu filho vai, ele sendo menor ou esteja cursando a universidade ou ensino técnico até 24 anos. Se não for feito isso, ele não está garantido. Eu estou falando do senhor, como vocês querem fazer o acordo, para a senhora também. Vocês estão garantindo o momento, mas não estão garantindo o futuro. Mais uma coisa, a obrigação de pensionamento, a obrigação alimentar é até os 18 anos de idade. A partir desse momento, é a solidariedade. Vai para uma faculdade, vai estudar, possivelmente não vai ser o mesmo valor que estava pensionando, porque a pessoa que vai para a faculdade, ela já está em idade hábil para trabalhar. Se ela for fazer um curso, por exemplo, de direito, vai fazer à noite ou vai fazer de manhã, ela vai ter espaço para trabalhar, mesmo que não seja na área, mas ela vai ter o espaço para trabalhar. Então, possivelmente, a pensão pode reduzir. Ela pode reduzir. Por isso, não se tratar de obrigação, se trata de solidariedade. Vamos chamar assim, a pensão após os 18 anos é de complemento, evidentemente, guardando as situações, um faz o estudo integral, faz medicina, faz aquilo, evidentemente que a pensão vai continuar a mesma. Mas, se o senhor faz um acordo, se o senhor e a senhora fazem um acordo e botam no cartório, com 18, vai ter um negócio terrível, porque seu filho vai para a universidade, 18 anos o pai, aquele acordo, o pai fala, não quero mais dar, ou a mãe não quero mais dar, para ele ter que trabalhar. O seu filho pode ter a insatisfação de ingressar com uma ação de alimentos na justiça com 18 anos de idade, requerendo a possibilidade de ser pensionado para ele complementar os estudos. Ao fato, se isso já foi decidido, já estaria tudo tranquilo. Então, por isso eu não aconselho esses acordos em cartório, né? Se é um consenso entre vocês, me parece que é uma coisa simples, não é cara, vai à defensoria, vá procurar um advogado e faça isso consensualmente. Vai estar lá tranquilo para o resto da vida. Tem o carimbo da Justiça, o carimbo do Ministério Público, é uma coisa que vai proteger muito menos vocês, mas mais aquele que vocês esperam proteger, que é o filho de vocês, que não vai precisar futuramente ter dissabores dele fazer determinadas coisas, entrar contra vocês na justiça, ou você, não quero mais pagar, não pago. Não é assim. Só vai poder retirar essa pensão através de uma exoneração, né? Eu acho que esses acordos, embora sejam possíveis, eu não estou inclinado a concordar com isso, pensando no decorrer da vida. Muito bem. Doutor Jorge, minha mãe tem que ser interditada e meus 2 irmãos dizem que não vão fazer. Acontece, doutor, que ela mora comigo e eu que cuido dela. Como vai ser? Pois ela já está com frequentes falhas de memória. Quem decide, em primeiro lugar, se ela tem que ser interditada, vai ser a Justiça, através de um processo de interdição, onde ela vai ser possivelmente examinada e periciada por um médico, etc, etc. Se você conseguir convencer a seus irmãos de apostar nisso, vamos entrar consensualmente com uma ação de interdição, aonde essa ação vai se determinar, se for de acordo, já quem é o curador, no caso é a senhora quem está cuidando, né, para facilitar a vida
de sua mãe, se vocês conseguirem se unir em torno disso, vai ser mais fácil. Mas se a senhora vê que a senhora é quem cuida, sua mãe já está apresentando problemas, possivelmente depois vai ter que ter o recebimento da pensão dela, vai ter que ter a compra de remédios, vai ter que ter várias coisas que necessitam de uma autorização para que a senhora faça, ou seja, gerir a vida administrativa, né? Vamos dizer assim, administrativa dela, administrar a vida dela. Então, seria bom que mesmo contra a vontade do seu irmão, se isso fosse aprofundando, que a senhora entre com o processo de interdição. Se eles forem opositores, ou seja, eles contestarem isso, mas o processo vai estar aberto e vai ter que seguir a regra do processo. Né? Se a senhora está dizendo que ela está já com essas falhas, etc., etc., ela vai ser examinada, o juiz vai entrevistá-la, ou seja, vai ser um processo onde vai ter uma decisão. E se a senhora tem tanta certeza disso, não tem por que a senhora não fazê-lo, porque senão a senhora não vai aguentar essa situação. Os seus irmãos vão cobrar da senhora, por mais que a senhora vá fazer, faz, vai cobrar, nunca é a mesma coisa, vai dizer que a senhora, eu conheço esses casos, vai dizer que a senhora está se locupletando do dinheiro dela, está fazendo isso, está fazendo aquilo, então é preferível a senhora tomar uma decisão, avisar eles, ou fazemos juntos, ou então amanhã eu estou indo à defensoria ou procurando um advogado e vou fazer uma ação de interdição, onde a justiça vai determinar como realmente está a situação da mamãe. Muito bem, doutor Jorge, a gente termina agora o segundo bloco do programa e volta já já com mais perguntas respondidas pelo doutor Jorge. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Dando sequência, a nossa próxima questão é a seguinte. Doutor Jorge, meu filho tem 13 anos e há muito tempo quer vir morar comigo e a mãe não deixa. O que devo fazer? Eu não sei qual é a guarda de vocês, se é unilateral ou 13 anos, pode ser que... 13 anos advogado fazendo conta, né? 13 anos, mas se foi ano passado que eles separaram, foi ano retrasado, está dentro da guarda compartilhada, né? Então é preferível continuar. Eu não sei qual é a guarda. Independente disso, deve ter se estabelecido a residência dele, que é com a mãe. E se existe uma vontade dele, mas uma vontade que esteja baseada, se não existir nenhuma no impedimento de continuismo da maneira que ele é, cuidado, estudo, a maneira que ele foi criado até agora, que não seja uma fuga, porque ele está querendo, existe aquelas fugas, lá o papai é mais tranquilo, então eu vou para lá que eu vou ter uma vida mais tranquila, etc, etc. Se não for isso, é perfeitamente possível através, se não houver acordo, que o acordo para vocês não precisava nem entrar na justiça, era só avisar isso dentro do processo que se estabeleceu, olha, ele está indo morar na casa do pai, inverte-se a convivência, um negócio desse. Mas se não houver esse tipo de acordo, o senhor pode ingressar com uma ação onde o senhor vai pedir a inversão da guarda física. Ou, se for da guarda, a inversão da guarda. Né? O senhor pode pedir a inversão da guarda física e, no caso, se não for, a restauração da guarda compartilhada. Ou seja, vai passar a ser guarda compartilhada,
a guarda física com o senhor. Esse processo vai se descobrir o porquê da vontade de uma criança de 13 anos, né, que tem que olhar o melhor interesse dela, por que essa criança quer morar com o pai, e se ao morar com o pai não vai ter qualquer tipo de prejuízo. Se não houver isso, se for uma vontade da criança e se não afetar a mãe no sentido da plena convivência, eu não sei o porquê a justiça definiria o contrário disso. Né? A justiça não está aqui para determinar como punição o senhor tem que morar com a sua mãe. Não é nada disso. Vai levar em conta essas situações que eu coloquei e possivelmente o senhor vai conseguir essa inversão. E se a guarda não foi compartilhada, ideal. O senhor coloca, pleiteia a guarda compartilhada, porque vai beneficiar a ela e ao senhor. Né? E nesse momento, o senhor pode até determinar que a residência hoje é com o senhor. E caso a criança mude de ideia no futuro ou que venha querer morar com a mãe, que não é necessário ir à justiça para determinar isso, a não ser que existe um impedimento do senhor e da mãe dele. Aí só o juiz vai poder suprir essa necessidade. Mas a ação de inversão da guarda física e a colocação da guarda compartilhada, acho que é a melhor questão que o senhor pode fazer agora. Porque vai que, de repente, o pai mora em outra cidade, né? Aí Isso. É um complicador, né? É complicador. Se o pai morar em outra cidade, o complicador vai ser não... É complicador porque ele tem ali, vamos dizer o seguinte, um ambiente social já feito, colégio, tudo direitinho. Mesmo assim, se for uma coisa proveitosa para o bem da criança, se ele está aqui e o pai morar em Bom Jardim e lá o colégio, as atividades, atender a necessidade da criança, não vai importar em modificação de prejuízo para a vida da criança, eu não vejo porquê, se for a vontade, se não for uma vontade viciada, né? Vamos chamar de vontade viciada. Aqui eu vou para lá, porque lá eu vou ter mais tranquilidade, não vai ter ninguém no meu ouvido me perturbando. Vai estudar, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, chega mais tarde em casa, está na hora de dormir. Se não for essas questões que são usuais, né? Comum, né? Acontecer com adolescentes, né? Eu acho que não existe qualquer problema. Então, essa é a saída. Pedir a inversão de guarda e pedir a guarda física. E se a guarda for unilateral, o senhor pede, porque vai ser em benefício, inclusive, da mãe. Né? Em benefício principalmente dele, que a guarda seja compartilhada. Doutor Jorge, tenho a guarda compartilhada da minha filha. A mãe dela quer trocar de colégio por um muito mais caro e não tenho condições. Falei com ela, ela disse que vai fazer assim mesmo e que eu tenho que assumir a metade do pagamento. Pago um salário meio para minha filha, não tenho condições de aumentar no momento. O que faço? Sou obrigada a pagar? Não. Em hipótese alguma. O senhor paga um salário meio. Bom, hipótese Salário alguma, modo de dizer. Se a determinação para os alimentos, para a pensão, for do senhor pagar um salário mínimo e meio, mais 50% do material escolar e uniforme, e o plano de saúde fica por conta de não sei quem ou pelo senhor. Se for isso, é essa a sua obrigação. Se ela quer mudar de colégio, a mãe da sua filha, e não existe possibilidade para o senhor já paga um salário mínimo e meio. Ela que mude e complemente o que for a mais no colégio. O senhor não concorda, porque o senhor não tem possibilidade. O que ela pode fazer? Ela pode entrar na justiça, dizer que as despesas da menina não são mais aquelas de quando foi determinada a pensão de um salário mínimo e meio. Ela pode entrar na justiça, mas para isso ela vai ter que ter certeza, ou certeza não, né? Vai entrar e vai tentar, às vezes é uma aventura, uma ação na justiça, vai entrar e vai tentar provar
que o senhor tem a possibilidade de trocar, de pagar, de rachar com ela o complemento da outra escola. E vai ter que provar também que tinha necessidade da menina ir para outra escola. Tem uma coisa anterior. Ele tem a guarda compartilhada? Uhum. Uma coisa anterior. A guarda compartilhada, tudo precisa da concordância dos dois. Então, o senhor se dirige, para o senhor não pensar em gastar um dinheirinho na justiça agora, o senhor se dirige ao colégio, aonde a mãe pretende levar a criança, o outro colégio diz o seguinte: eu sou pai, está aqui, se eu levo o documento, guarda compartilhada, eu não concordo que ela venha estudar aqui. Explica isso que nós estamos conversando aqui. A diretora lá vai entender que ela não pode. Se não entender, deveria entender. Aí tem possibilidade da justiça fazer a diretora entender. Vai entender que ela não pode aceitar a criança sem que seja da concordância dos dois genitores. Porque senão ela vai estar infringindo em lei, porque ela não tem a concordância de um dos genitores, no caso aí, o pai. Feito isso, se a mãe da menina quiser ainda insistir nessa tese, achar que é necessário ela transferir de colégio, ela vai ter que fazer duas coisas. É um suprimento judicial. Né? O juiz vai ter que suprir a sua pessoa no sentido de autorizar, ver se realmente é benéfico para a criança ir para outro colégio. Né? O juiz vai ter que autorizar isso, baseado em dados, baseado no que ela acha e analisando o que o senhor, as suas contradições em relação a isso. Ele vai ter que ver isso. E mais, vai ter que ver se mesmo ela indo, o senhor vai ter que contribuir, devido à sua falta de possibilidades que o senhor alegou nesse momento. Mas eu acho que, nesse momento, o senhor não tem que estar preocupado se o senhor vai dividir o colégio ou não. O senhor já falou, não vou dividir porque eu não tenho possibilidade. Agora, o que o senhor tem que fazer, você não vai botar sem a minha assinatura, porque eu vou ao colégio, nós temos a guarda compartilhada, você não pode fazer isso. Você vai procurar seu advogado, a defensoria, se consultar a respeito disso, se você pode ou não fazer. Eu vou, inclusive, no colégio, na diretora, conversar com ela, mostrar que não pode. Eu não quero essa transferência. Ela já está adequada aqui, está numa boa situação. E quais são os motivos para essa mudança? Não é uma determinação sua e falar para mim, paga metade. Não é isso. É a necessidade, é a melhora. Aquele colégio não está atendendo às necessidades da menina. E se eu não puder pagar outro, assim como se você não pudesse pagar outro, ninguém pode fazer além de suas possibilidades. O que tem que fazer é dar educação à criança. Senão não existia na escola pública, né, que deveria ser a melhor do mundo. Verdade. Doutor Jorge, mais uma sobre pensão. Não concordo em pagar 2 salários mínimos de pensão para minha filha de 2 anos, pois, sinceramente, ela não tem esse gasto. Recebi uma notificação onde isso foi decidido e marcou-se uma audiência de conciliação para a semana que vem, dia 17. Na outra semana, 17. Não, semana que vem mesmo. Sou dono de loja e não consigo pagar essa quantia. O que devo fazer? É a questão da possibilidade de novo, né? Isso aí foi o seguinte, né? A mãe da menina também ajuizou uma ação, e nessa ação, sempre que você ajuiza uma ação de alimentos, existe uma coisa chamada alimentos provisórios, até que tenha essa audiência de conciliação ou audiência final. Se não resolver nessa audiência de conciliação, só na audiência final. Ou faz um recurso já. Isso aí são coisas que a gente vai explicando. Quando o juiz decidiu esses 2 salários mínimos, evidentemente que o senhor está dizendo que o senhor é dono de loja e que o senhor não tem essa situação. Quando a pessoa vê um dono de loja, a primeira coisa que vê nele é o seguinte: tudo que entra naquela caixa lá tem dinheiro, está com dinheiro, tem um movimento, a gente não sabe como é que está a situação financeira, a situação econômica daquela empresa, etc, etc. Não é isso?
Então, o juiz também não. Ela bota lá, dono de loja, promissor em Nova Friburgo, com grande capacidade, com grande clientela, etc, 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 etc. O senhor tem um carro tal, papapá, papapá. O juiz vê aquilo, ela deve ter pedido uns 4 salários mínimos. O juiz olhou e falou, provisoriamente, até que se resolva isso, tracou 2 salários mínimos. Eu acho que o juiz decidiu muito. Então, portanto, ela deve ter falado muito bem do senhor. E o senhor tem que pensar também muito bem da sua possibilidade. Né? Porque para o juiz, hoje em dia, dar 2 salários mínimos, que são R$2.000, né? R$2.100, não é tão simples. Né? É uma filha só, não é tão simples. Mas tudo bem. Nessa audiência, o senhor vai para lá, uma audiência de conciliação, onde o senhor vai com uma defensoria, que eu acho dificilmente o senhor vai conseguir, a defensoria, né? Porque não vai ter como provar que precisa da defensoria, então o senhor vai contratar um advogado, o senhor vai à audiência, que é depois dos 200 anos, né? Dia 17, aí, né? Então o senhor vai contratar, o senhor vai para lá, vai ser uma audiência onde possivelmente não vai estar o juiz. Se tiver na primeira vara, não vai estar o juiz. Estou mudando um pouco. Na segunda vai estar com o juiz de família. Então, vai se discutir aquela situação ali. Ficou em 1.500. O senhor concordou, acabou o processo. É essa a sua determinação. Se o senhor não concordar, se ela não abrir mão dos 2.000, se o senhor achar que não pode não concordar, o processo vai seguir e o senhor advogado vai fazer a contestação. Num prazo de 15 dias, vai entregar a contestação. Né? Hoje é tudo eletrônico. É coisa para rosa, esse negócio do pessoal lá do escritório. Aí, o senhor vai entregar essa contestação e aquilo vai para o juiz. O juiz vai mandar ao Ministério Público porque eles vão marcar uma audiência de instrução e julgamento, onde, através de provas testemunhais, provas escritas, etc., etc., vai se fazer essa audiência. Ao final, né, vai ter ainda uma apreciação de uns 10 dias de cada advogado sobre o que foi ali, e aí o juiz vai decidir se vai continuar com 2 salários, se vai ser 1, se vai ser 1,5, se vai ser 3. Né? A gente não sabe. Não, mas uma pessoa não precisa de 3 salários mínimos. Eu sei que não precisa de 3 salários mínimos. Mas o filho do Onácio, pelo nível de vida que ele tinha, mesmo não precisando, bebezinho de 2 meses, se ele ganhar menos de R$3.000, né? Porque não é o nível de vida que ele tinha. Ele tem que manter esse nível de vida, mais ou menos. Então, a situação é essa. O senhor tem que pensar direitinho naquilo que o senhor pode fazer. Se às vezes um acordo em torno desses 2.000 não é benéfico também, né? Uhum. Né? Porque você não concorda, mas dá ao outro lado possibilidade de provar que pode ser maior lá na frente, o senhor tem que olhar também. E, para terminar, o senhor pode, antes da audiência ou a qualquer momento, fazer um recurso, já, para tentar combater essa decisão provisória do juiz. Independente do que vai estar correndo aqui, o senhor faz um recurso tentando demonstrar que o senhor não pode pagar isso. Vai para os desembargadores, mas tem que ser muito bem provada mesmo, porque ele não tem o mesmo acesso que o juiz daqui, que o Ministério Público daqui. Muito bem provada, para convencê-los a ver o seguinte: não, foi uma decisão errada do juiz de piso, lá, olha, realmente ele não tem a possibilidade de pagar isso. Aí ele lá já determina e corta essa possibilidade aqui. Mas seria essa estratégia, essa tática a ser usada. Muito bem, doutor Jorge. Chegamos ao final do nosso programa, essa edição especial que foi o tempo inteiro respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com e pelo telefone 992355431. E a gente se despede de todo mundo. Até a próxima edição. Parabéns, Nova Friburgo. Parabéns, Nova Friburgo, pelos 200 anos. Um abraço.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.